hoje a gente vai trazer aqui para o pessoal como funciona o exame prático de direção veicular realizado aqui em Mogi das Cruzes, tá? A gente está aqui, né, com o carro da Autoescola Santana. Eu sou instrutor da Autoescola Santana, meu nome é Maurício Mercer, e eu vou mostrar para vocês o que é necessário para poder passar na prova do Detran, tá bom? Eu costumo dividir o exame em 5 partes para ficar mais fácil o entendimento. Então a primeira coisa que o avaliador vai verificar é a saída do veículo corretamente, né? Depois, em seguida, ele vai fazer a verificação da baliza, depois a verificação da rampa, vai verificar também como o condutor vai se comportar, né? O candidato à primeira habilitação vai se comportar lá fora no trajeto junto com os outros condutores, e depois vai fazer a avaliação da chegada, tá? E durante esse percurso ele tem que também mostrar que conhece e domina, né, ali o veículo e as regras gerais de circulação e conduta. Então começa basicamente com os ajustes. Então entrou no veículo, a primeira coisa que você vai realizar é os ajustes aí para você poder conduzir com segurança e conforto. Então vai verificar a distância em que o banco se encontra, né, tanto do pé quanto das mãos aqui, para poder dirigir com eles levemente flexionados. Então é só pisar na embreagem até o final, verificar a distância correta, esticar o braço aqui, né, e fazer as regulagens aqui da maneira que você se sente mais confortável e que fique levemente flexionado pé e mão, tá? Assim que você faz os ajustes do banco, aí você faz o ajuste dos retrovisores. Então você ajusta aqui para enxergar lá atrás certinho o ambiente de trânsito atrás, ajusta os retrovisores laterais para observar o ambiente de trânsito à sua lateral. E aí, depois de fazer esses ajustes, não pode esquecer do cinto de segurança. Muitos alunos acabam reprovando, muitas vezes porque acaba esquecendo o cinto e acaba pontuando e acaba somando essa pontuação. E aí, para não ocorrer, a gente já faz essa sequência de banco, retrovisor e cinto, que fica mais fácil, tá? Então coloquei o cinto de segurança, está na hora de eu ligar o meu veículo para poder sair. Então é sempre bom dar aquela verificada se está realmente em ponto morto, né? Muitos condutores costumam deixar o veículo engrenado na primeira marcha, depois que puxa o freio de mão. Então verificou se está no neutro. Eu também sempre aconselho pisar também na embreagem do veículo, né, para poder ligar. Alguns modelos só ligam se você pisar na embreagem, então já é algo que eu costumo passar para os alunos, né? Então pisou na embreagem, verificou se está no neutro, você pode dar a partida no veículo, tá? Depois que o motor está funcionando, a primeira coisa que você tem que fazer é ligar a seta para que você não se esqueça dela depois. Então ligou a seta, avisando todos os demais usuários da via que você tem o propósito de iniciar a marcha. Ligou a seta e você se prepara para sair. Então você engata a primeira marcha, pisa no freio, abaixa o freio de mão e, por último, observa os espelhos retrovisores para ver se realmente seguro movimentar o veículo. E é importante salientar aqui nesse momento, né? A gente nunca pode andar em primeira marcha no veículo. Então a primeira marcha é basicamente só para o arranque. Então assim que você sair com o veículo, assim que atingir a velocidade de troca, você já troca para a segunda marcha, tá bom? Então aqui eu verifico o ambiente de trânsito e posso colocar o veículo em movimento porque não tem ninguém aqui, né, me atrapalhando, e eu não vou atrapalhar ninguém. Assim que atingiu a velocidade, eu já jogo a segunda marcha e mantenho a segunda marcha até chegar próximo à baliza, que é a segunda etapa que vai ser avaliada, tá? Quando eu estiver me aproximando da baliza, a primeira coisa que eu tenho que fazer é acionar a seta. Então chegou próximo à baliza, seta à direita e vai se aproximando para poder encontrar a distância lateral perfeita para poder realizar a baliza, tá? E aqui agora nós vamos realizar o procedimento de baliza, e caso vocês tenham dúvida, a gente tem um outro vídeo para poder explicar melhor como que a gente faz para encaixar o veículo dentro da vaga e sair corretamente. Então aqui, saindo da baliza, é sempre bom verificar, né, pela janela. Então eu nunca saio de uma vez com o veículo, nunca aconselho o meu aluno a sair de uma vez com o veículo, né, por conta do ângulo de inclinação do veículo. Então assim que você coloca o veículo um pouquinho para fora aqui, você para novamente, né, mexe o volante, aciona a seta e dá uma verificada pela janela. E assim você coloca novamente o veículo em movimento, tá bom? Saiu da baliza, a próxima etapa é a rampa. Então como a rampa já está aqui perto, seta para poder entrar aqui. Sempre verificar se tem a movimentação de pedestres antes de você passar pela calçada. Como não vê ninguém, você pode movimentar o veículo em direção ao trajeto da rampa, tá? Se tivesse vindo alguém, aí a gente teria que parar e dar a preferência de passagem, a prioridade de passagem para o pedestre.
Aqui no finalzinho a gente vai ter que fazer um pequeno retorno. E aí a gente vai ligar a seta e fazer o contorno aqui bem no final da via. Fez o retorno aqui no final da via, a gente vai parar o veículo no meio da rampa para poder fazer a rampa, tá? Aqui em Mogi, né, no trajeto do exame, é obrigatório fazer no freio de mão, né? Então aqui a gente tem essa responsabilidade de ensinar o aluno a fazer no pé e também no freio de mão. Então o condutor tem que saber os dois tipos. Então durante as aulas práticas a gente ensina as duas maneiras e no dia do exame a gente faz no freio de mão, tá bom? Na hora de fazer a baliza no freio de mão, a gente vai engrenar a primeira marcha, né? Sempre importante esperar o comando do seu examinador, porque ele pede para você sair no momento em que é necessário sair, no momento em que ele quer que você saia, então ele vai fazendo as anotações durante o caminho, então ele pede para você parar e você aguarda o comando dele, tá? Engrenou a primeira marcha, né? Você vai sentir o ponto da embreagem em que vai colocar o veículo em movimento. Sentiu o ponto da embreagem, é só abaixar o freio de mão acelerando que o veículo vai sair equilibrado da vaga. O veículo andou, você pode liberar já o seu pé da embreagem e descer. Seta à direita, porque a gente já vai sair. E aqui a gente tem uma parada obrigatória antes da calçada, tá? Então antes de adentrar a via de trânsito, você faz uma parada obrigatória antes da calçada. E assim que for seguro, né, que não tiver pedestre, você consegue observar que não tem realmente pedestre passando na calçada, você vai lá e realiza outra parada em cima da calçada, para que você consiga acessar a via de trânsito com segurança também. Então você vai olhar todo o ambiente de trânsito à sua volta no momento que você realiza essas duas paradas, para poder prosseguir com o seu trajeto, tá? Observou que é seguro, aí sim você coloca o veículo em movimento. Você sempre vai andar próximo aqui, né, a linha de divisão de fluxo, porque daquele lado direito é a área de estacionamento em 45 graus, né, como tem a sinalização de trânsito ali. Vai respeitar o limite de velocidade, que é de 20 a 30 km por hora, né? Então por enquanto eu estou andando com o veículo apenas em segunda marcha. Na hora de sair aqui da avenida, né, Cívica, a gente vai acionar a seta e vai fazer uma parada ali, uma parada obrigatória, porque a nossa via acabou. Então toda vez que existe o término de via, ou seja, a nossa via termina em outra via, é uma parada obrigatória. Então eu paro totalmente o veículo aqui, engreno a primeira marcha e aguardo o momento seguro de colocar o meu veículo em movimento junto com os demais condutores na avenida. Assim que eu sair daqui, eu já vou ter que mudar de faixa porque eu preciso fazer um retorno. Então o candidato já tem que ficar atento ao movimento do trânsito lá atrás, né, para se antecipar às condições ali que o trânsito pode oferecer. Então a partir desse ponto da faixa de pedestre, você já pode sinalizar e ficar atento aos retrovisores. Se for seguro, você muda de lado, né? Também sempre atento à velocidade, que é muito fácil você exceder o limite, né, por estar numa avenida, e aqui a velocidade máxima é 30 km por hora. Então eu mantenho meus 30 km por hora na marcha compatível, né, a terceira marcha, e vou chegar até aqui, o retorno, e sinalizar com antecedência com seta à esquerda. Vou sair na faixa de desaceleração e no momento de imobilizar meu veículo ali, eu tenho que tomar cuidado com a ciclovia e a faixa de pedestres, tá? Se não tivesse esse veículo na frente, eu imobilizaria o veículo depois da ciclovia e antes da faixa de pedestre. Mas como ele estava na frente, eu imobilizei antes da ciclovia, respeitando as regras de circulação e conduta, tá? Assim que a gente faz o retorno, a gente vai se direcionar até a rotatória, tá? Então aqui fora já é o percurso onde vai ser treinado aí como o condutor vai se comportar junto com os outros condutores, né, no trânsito. Vai ser avaliado como ele se comporta com os outros condutores no trânsito. Então a gente tem uma condição da via aqui, que é a lombada, a condição adversa da via. Também tem um semáforo ali, uma faixa de pedestres, tá? Então tem que ficar atento a toda a sinalização, toda a movimentação do trânsito, para não cometer nenhuma infração e acabar pontuando. Depois que eu passo pela faixa de pedestre, eu vou ter que mudar de faixa novamente, né? Aqui eu vou ser obrigado a mudar antes porque tem um veículo imobilizado na beira da via. Mas o ideal é sempre se aproximar próximo da rotatória para fazer essa mudança, para que você não trafegue muito tempo pelo lado esquerdo da via, atrapalhando os condutores que vêm, né, atrás de você, andando um pouco mais rápido.
E ao me aproximar da rotatória, aí eu vou acionar minha seta esquerda, indicando para os condutores que eu pretendo utilizar as duas saídas à esquerda, uma das duas. E nesse caso eu vou fazer um retorno, então eu vou usar a última saída, né? Então a gente vai ter a primeira saída à direita, a segunda saída à direita, a terceira e a quarta, que seria fazer o retorno. Então, já com a seta acionada, para que eu não venha me esquecer quando eu for entrar na rotatória, eu me aproximo e vou respeitar a preferência de passagem de quem está dentro da rotatória. Então, segundo a legislação de trânsito, a preferência é de quem está lá dentro. Então eu preciso aguardar o momento seguro, o momento correto para poder adentrar. Então eu paro aqui mostrando para o examinador que eu tenho ciência de que aqui é a preferência dos outros condutores, e assim que eu vejo que é seguro, eu movimento o meu veículo em direção ao centro da rotatória para poder fazer o retorno mais próximo do canteiro central, tá? Então aqui já é o momento seguro de eu poder ir, porque os veículos estão passando direto, sempre respeitando a prioridade de passagem também, né, do ciclista ou do pedestre, caso ele esteja utilizando a rotatória, como nesse exemplo. E aí você engrena a segunda marcha e continua aqui na faixa da esquerda até o momento em que você vai sair da rotatória. E aí você troca a sua seta e já pode mudar de faixa para direita para adentrar novamente a Avenida Cívica. Atingiu os 30 km por hora, você troca novamente para a terceira marcha e mantém essa velocidade até você chegar lá para fazer a conversão à direita, para adentrar novamente a Avenida Cívica. Ao se aproximar, né, do local onde você vai fazer a sua mudança de direção, a sua manobra, você vai acionar a seta e já vai reduzir a velocidade para ficar compatível com a situação da via, né, com as condições da via e do trânsito. E aí você entra aqui, lembrando que não pode passar por cima da marca de canalização na cor amarela aqui. E aqui já é a reta final do exame, onde vai ser avaliada a sua chegada, né, depois de concluir as quatro etapas anteriores, né. No final a gente acaba juntando tudo para que o aluno consiga entender de maneira completa tudo o que foi realizado, tá? E aqui é a reta final. Nesse ponto eu já costumo dizer que o aluno praticamente foi aprovado, né? Porque as duas partes mais difíceis é a baliza e a rampa, porque precisa de controle de embreagem, precisa lembrar dos pontos, né, que são utilizados na hora de realizar o trajeto ali, para poder fazer certinho o que manda o manual. Aqui a gente vai fazer o estacionamento, né? Então, assim como a saída tem que ser perfeita, o estacionamento também tem que ser perfeito. Então você sinaliza com seta com antecedência e depois vai imobilizar o veículo ali entre 30 e 50 centímetros ali do meio-fio da calçada. E assim que você imobilizar o veículo, você finaliza com o neutro e o freio de mão. Certinho?